Boa parte das minhas meninas que entraram em campo ontem não são titulares, não entram sempre, com um time misto ali, quase praticamente reserva. Fica um pouco complicado a gente pensar em um jogo com maior qualidade. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre SCA Brasil e Santos, jogo válido aí pela estreia do Campeonato Paulista Feminino, né? O Santos venceu 3-0. O time que o Cleiton mandou a campo ali foi um time misto, poupou algumas jogadoras titulares ali para o jogo do final de semana, que vai ser contra o Cruzeiro, jogo importantíssimo. É a competição que está na reta final ali da fase de grupos, então a gente precisa da classificação. E o jogo contra o Cruzeiro vai ser um jogo importante, porque é aquele famoso jogo de 6 pontos, já que o Cruzeiro tá brigando ali com a gente por posições melhores na tabela, né? Bom, dito isso, o Santos foi então a campo com um time misto. Algumas titulares acabaram entrando no final da partida. Durante todo o tempo ali, o grande destaque, assim, na minha opinião, pelo menos, foi a Laura Valverde. Eu gostei bastante de ver ela em campo ontem. Eu acho que ela merece mais oportunidades no time titular. Ela fez, assim, um jogo muito seguro, um jogo muito tranquilo ali no meio campo. O Santos, por sua vez, pensando numa questão mais coletiva, conseguiu controlar a partida, né? Enfim, o SCA Brasil é um time um pouco limitado, então o Santos, mesmo jogando com algumas jogadoras que não entravam fazia um tempo, conseguiu controlar a partida, mas eu senti que mesmo assim o Santos não jogou tão bem como poderia. A gente fez 3 gols ali, né? Com a Tayla de cabeça, com a Jordan, que fez o segundo dela com a camisa do Santos, e ali o terceiro gol foi com a Bianca Gomes. Mas eu senti que a gente podia ter tido um pouco mais do Santos durante todo o decorrer do jogo ali nos 90 minutos. O Santos, mesmo controlando todas as ações do jogo, por muitos momentos acabou errando ali em alguns lances, que enfim, poderia ter rendido muito mais pra gente. Eu entendo, né, que boa parte das minhas meninas que entraram em campo ontem não são titulares, não entram sempre, com um time misto ali, quase praticamente reserva. Fica um pouco complicado a gente pensar em um jogo com maior qualidade, visto que a gente tá falando de um time que não joga junto com frequência, então a gente tem que pensar por esse lado também. De qualquer forma, o resultado foi positivo. Foi positivo, 3-0, vitória na estreia. Nosso próximo jogo é um clássico contra o Palmeiras, aí no Paulistão, no caso. Mas ainda assim, eu esperava um pouco mais de Santos, mas enfim. Como eu disse pra vocês, o destaque pra mim mesmo foi a Laura Valverde. A gente conseguiu ver a Júlia ali no gol fazendo uma partidaça também, né? Porque nas poucas vezes que o SCA Brasil chegou no ataque, a Júlia apareceu bem. E isso, gente, aconteceu, pra ser bem sincera, no final da partida, no final do segundo tempo, porque até então a Julie, ela não tinha nem aparecido no jogo ainda. Então o Santos, assim, conseguiu o controle da partida. Eu acho que isso é interessante, né? O controle da partida diante de um adversário tecnicamente um pouco mais fraco, a gente ter o controle da partida é interessante. Mas eu acho que se a gente tivesse com o time titular, a gente teria conseguido um resultado muito maior. Estou criticando o resultado, estou criticando as meninas? É claro que não. Eu gostei do resultado, 3-0. Diante da circunstância que foi o jogo, foi um resultado interessante. Mas eu tô aqui pra analisar o jogo, então é por isso que eu tô falando isso pra vocês. Não tô falando que o resultado foi ruim, não tô falando que eu não gostei nem um pouco do que o Santos apresentou. O Santos teve pontos positivos, a gente viu algumas jogadoras ali que merecem mais oportunidade no time titular. Como, por exemplo, mais uma vez vou citar o nome dela, Laura Valverde. Mas tem outras jogadoras ali que a gente até entende porque não tem tantas oportunidades assim, né? Porque realmente ontem, mesmo, por exemplo, a Eriquinha, né? A gente entende que ela é uma jogadora já de certa idade. E mesmo diante de um SCA Brasil que é um pouco mais limitado, ela não conseguiu desempenhar bom futebol. Então a gente entende isso. Apesar da Eriquinha entrar em muitos jogos aí no segundo tempo, depois ali, né? Quando o time titular começa a jogar em jogos mais pegados por conta da experiência mesmo, para cadenciar jogo e coisas do tipo. Outra jogadora que me agradou bastante e eu acho que merece mais oportunidade é a Stabile, a nossa lateral. Ela jogou ontem e foi muito bem também. Eu entendo que o Cleiton prefira muitas vezes a Bia Menezes, mas eu já falei pra vocês que a Bia ela não vive uma boa fase. Só que uma coisa que me agrada e muito a questão da Bia é a cobrança dela de bola parada, seja de falta, seja de escanteio. Quantos gols aí recentes a gente já não fez em cobranças de escanteio da Bia Menezes, né? Ou até mesmo em cobranças de falta. A bola parada dela é sensacional. Esse é um ponto muito positivo na Bia Menezes.
E eu acho que por esse motivo também ela acaba ganhando uns pontos em cima ali da Stable. Mas ainda assim eu daria um pouco mais de oportunidade para a Stable e até mesmo para Laura Valverde, que são duas jogadoras que no jogo de ontem conseguiram me chamar a atenção e se destacaram diante do nosso coletivo, né? Bom, gente, foi isso. A gente venceu por 3-0 então o jogo de ontem. Um resultado ok. Eu sinto que o Santos muitas vezes poderia ter entregado um pouco mais, o resultado poderia ter sido um pouco mais elástico se tivesse pressionado mais um pouco. Mas enfim, é só início de competição, os 3 pontos vieram, é isso que importa. O próximo jogo é um clássico. Provavelmente o Cleiton não vai poupar jogadoras, né? Já que eu expliquei pra vocês o porquê ele ter poupado dessa vez. Então é isso, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acharam da estreia do Santos no Campeonato Paulista. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento aí pra se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!